Então, bom dia. Vamos lá à edição diária, matinal, da Cor do Dinheiro. Estamos a falar, naturalmente, da edição do dia 16 de abril do ano da graça de 2019. Agora parece que está tudo bem. Então, vamos lá à edição de hoje. Bom, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Eu hoje tive que fazer um esforço brutal para não me rir quando estava a preparar o programa de hoje. Aliás, comecei a prepará-lo ontem e tive que fazer um esforço brutal para não me rir. E porquê? Porque os nossos amigos da Bloomberg, a Bloomberg, como sabe, é uma agência noticiosa de informação económica e financeira, trouxe ontem um artigo extensíssimo sobre o sucesso dos pastéis de nata portugueses pelo mundo fora. E dava alguns números interessantes. Primeiro diz que os pastéis de nata, repare, os pastéis de nata estão à beira de se tornar no mundo tão conhecidos como o célebre croissant francês e também os donuts. Repare uma coisa, há 20 anos você sabia o que era um donut? Quer dizer, havia uma minoria na população portuguesa que sabia o que eram donuts. Eram aquelas pessoas que já tinham viajado para países como os Estados Unidos e também como a Inglaterra, porque já lá havia donuts. Mas em Portugal, donuts há 20 anos, praticamente zero. Bom, se você perguntar hoje aos seus filhos ou aos miúdos o que é um donut, toda a gente sabe o que é um donut. Então a pergunta evidente é, porquê é que, de repente, os donuts se tornaram uma coisa tão conhecida em Portugal, como são noutros países? É o marketing. Repare, aquilo do ponto de vista do produto não tem nada de especial. Até se pode dizer, como muitas pessoas dizem, que é uma porcaria. Mas pronto, eu não vou chegar aí. Mas, de facto, isto é tudo uma questão de marketing. E então, vamos recuar no tempo. Bom, atenção a isto. É a Bloomberg que diz que os pastéis de nata estão à beira de se tornar tão populares e tão conhecidos como os donuts e os croissants. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu viajo pelo mundo com muita frequência, tenho essa felicidade na minha profissão e já me tinha apercebido disso, particularmente em Inglaterra. Bem, ontem estava a consultar as notícias e vejo este artigo da Bloomberg. E depois fiz Fast Rewind, não é? Lembra-se daquelas coisas de cassetes VHS? Fast Rewind, ou as cassetes de áudio, Fast Rewind. Espera aí, eu já ouvi isto em algum lado. E lembrei-me de uma das imagens mais vergonhosas que eu tenho da história recente portuguesa, que é como é que por problemas ideológicos e por estupidez nós matamos boas ideias. E porquê é que eu lhe digo isto? Acho que era em 2013. Houve uma conferência qualquer ali em Lisboa, onde estava o Álvaro. O Álvaro, como sabe, é Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia de Pedro Passos Coelho, o primeiro, e uma pessoa que ficou conhecida por algumas coisas que mais tarde acabaram por ter razão. Mas pronto, vamos aos pastéis de nata. Porque nessa conferência, deixe-me lá recorrer até ao artigo, que é para eu não me enganar nestas coisas, está bem? Então deixe-me lá, desculpe lá, deixe-me só ir aqui ao meu iPad ver onde é que está o artigo. Bom, aqui está o artigo. Aqui está aqui o artigo que este foi um dos artigos que saiu no público, dizia assim, o Álvaro, entre aspas, porque não existe um franchising de pastéis de nata. E ele dizia assim, é que os pastéis de nata podem ser tão vendáveis como os churrascos Nando's, que é uma cadeia que começou aqui ao lado na África do Sul, como sabe eu continuo em Moçambique, aqui ao lado na África do Sul, e que se expandiu pelo mundo fora, nomeadamente para a Inglaterra. Ou então os hambúrgueres, dizia Santos Pereira. E Santos Pereira dizia, a conferência chamava-se, era do DM, o seu dono, Made in Portugal, e dizia assim, Portugal tem falhado no que diz respeito às exportações de produtos nacionais, tais como as natas, acrescentando que outros países exploram este conceito de uma forma diferente. É verdade. Bom, o Álvaro dava um exemplo, que era assim, quer ver, no Canadá produzem-se cogumelos que são diariamente exportados para o Japão. Eu posso acrescentar-lhe assim outros exemplos que eu dou à vez nas minhas palestras nas empresas. O Chile produz salmão que vem de avião, que é colhido e vem de avião nessa noite distribuído na Europa. E eu podia-lhe dar uma porrada de exemplos. Olha as tulipas holandesas que vêm da Holanda todos os dias para Portugal. Ou as flores de Portugal que vão para a Holanda ou para a Inglaterra, ou o raio que parte. Bom,
O que é que aconteceu? Na primeira fila houve logo uns sorrisos inacreditáveis. Olha, Carlos Zorrinho, mais uma maltinha do PS que lá estava, da esquerda em geral. Bom, à tarde no Parlamento foi uma gozação brutal. O ministro dos pastéis de nata, o Álvaro não sei o quê. Ali estava um exemplo que Álvaro Santos Pereira deu de como é que Portugal era atrasadíssimo, idiota, provinciano à la Salazar, que nunca foi capaz de vender os seus produtos no exterior. Aquilo era uma excelente ideia. Agora diga-me uma coisa. Foi o Bloomberg que ontem fez um trabalho sobre os pastéis de nata portugueses. Quero um exemplo. O Lidl, que distribui pastéis de nata em Inglaterra, vende 2.000 por hora. Ok? Eles já me tinham confirmado isto. 2.000 ou mais de 2.000 por hora. Ok? Há uma empresa ali ao pé do Porto que tomou isto a sério e tornou o pastel de nata cada vez mais vendável no exterior. Olha, Japão, imagine só, super conservador na comida. Coreia do Sul, onde só se come kimchi. Está a ver? Diga-me uma coisa. Não era a altura dos idiotas que não têm outro nome, que insultaram Álvaro Santos Pereira, desde os partidos políticos, até inclusive a malta na imprensa, como analistas, virem pedir desculpa ao Álvaro? Não acha que era a altura? Sinceramente. Depois da forma como o grelharam, como o insultaram, como o menosprezaram, como o apoucaram, afinal, a ideia do Álvaro ganhou tração. E os pastéis de nata são hoje uma das imagens de Portugal exterior, da ganhadora. Está a ver? Eu vou-lhe sumarizar isto. Sabe o que é isto? É, a esquerda tem sempre razão. Na comunicação social, uma parte dela, nos analistas e na classe política. Isto é a bestice. Não há outro nome para qualificar isto. É bestice à portuguesa. Percebe? Não é da esquerda, não tem razão. Não é da esquerda, é um disparate. Não é da esquerda, aquele tipo é um idiota. Está a perceber? Já vimos isto. Nomeadamente no assunto que eu lhe falei. Estamos com problemas de comunicação neste momento. Eu peço desculpa. Há coisas que não consigo resolver. Bom, este é o primeiro ponto do período de ordem do dia. Então vamos lá ao seguinte. Eu já percebi que em Portugal a malta está de fim de semana, não é fim de semana prolongado, é férias curtas, mas enfim. Então vamos lá ao ponto seguinte. Eu tinha ficado a tratar este tema ontem, mas vamos lá a isto hoje. A entidade que fiscaliza as contas dos partidos admitiu ontem, a notícia está para aí numa série de meios de comunicação, que há processos pendentes aos partidos políticos sobre erros nas contas, dúvidas nas contas, falsificação de contas, não entrega de contas, coisas pouco claras nas contas. Há processos que estão instaurados aos partidos que, se forem levados até ao fim, podem produzir multas pesadíssimas. O que é que veio dizer a entidade? Isto não é novo. Já no ano passado, aí a meio do ano, a questão se tinha colocado. Mas, neste momento, foi confirmado, esta semana, pela entidade que fiscaliza as contas dos partidos. Mas diz essa entidade que nós estamos em risco de ter a prescrição de alguns processos que envolvem os partidos. Ouviu bem? Prescrição. Quer dizer que os partidos não vão ser condenados nesses processos e quer dizer que não vão pagar multas. Bom, se você perguntar... Bom, primeira pergunta. Você desse lado, que quando se atrasa com qualquer coisa no IRS, no IVA, leva multas pesadíssimas, eu repito, pesadíssimas, graves, para não dizer gravíssimas, você fica satisfeito com isso? Não, pois não. Pois. Então, se você não fica satisfeito com isso, não faça a portuguesa. Proteste, faça barulho, torne isto um assunto nacional. Porquê? Porque eu não vi isto na manchete de jornais em Portugal nos últimos dias. Não vi. Põem tudo e mais alguma coisa. Abrem-se telejornais com tudo e mais alguma coisa. Abrem-se notícias de rádio com tudo e mais alguma coisa. Não se abrem com estas coisas. Isto é um escândalo, percebe? Você perguntará, então mas qual é a razão pela qual a entidade que fiscaliza os partidos vem dizer que há processos que vão prescrever? Olha, eu vou-lhe dizer, a mais variada espécie de desculpas. Não há pessoal, depois mudaram a lei, depois os processos voltaram para trás, não sei quantos, e a gente teve que pegar naquilo tudo, mas entretanto já decorreu o tempo e aquilo corre o risco de prescrever. Eu não quero saber. Eu acho isto uma vergonha, acho isto um escândalo e acho que isto é a forma mais evidente de dizer que há portugueses de segunda e portugueses de primeira.
Sendo que os portugueses de primeira são os partidos que não pagam IVA, pagam pouco ou não pagam IMI naquilo que têm, percebe? De imobiliário, de património, e depois ainda vêm estas. Fazem borradas com as suas contas, têm de ser condenados, penalizados e a pagar multas pesadas e depois não são. E não são porque não existe coragem política para fazer. Eu vou-lhe dizer mais uma coisa. Se aquela entidade não tem gente nem meios para fazer o que tem que fazer, é porque a classe política não quer, porque dá o jeito aos partidos que estas coisas aconteçam. Isto é um escândalo. E se você desse lado está descontente, proteste, insista, faça disto um tema nas redes sociais, porque isto é que devia abrir telejornais. Isto é que devia fazer manchetes nos jornais. Percebe? Bom, então vamos lá à agenda propriamente dita de hoje. Naturalmente, eu tinha-lhe dito isto ontem, o Governo ia apresentar ontem um programa de estabilidade. Olha, só um pormenor. Eu sei que não estou em Portugal, mas eu recebo as comunicações do Ministério das Finanças quando vem uma conferência de imprensa sobre o Orçamento de Estado, as contas públicas, não sei o quê. Curioso é que aquelas convocatórias aos jornalistas vêm sempre uma hora antes. No orçamento é sempre à noite, está a ver? Vem sempre uma hora antes, uma coisa do género. Que é para a gente não ter tempo para ir lá questionar o Sr. Ministro das Finanças. Bom, eu estou à distância, portanto, desta vez não fazia diferença. Mas eu recebi o comunicado do Ministério das Finanças às 10h44 ontem para convocar um encontro com o Sr. Ministro das Finanças às 12h. Diga-me uma coisa, acha que isto é procedimento? Não é para não, mas pronto, é só à parte. Bem, o programa de estabilidade ontem, isto aqui tem vários pontos, como você vê, pelo que eu coloquei na agenda, aqui tem aqui vários pontos, mas eu poderia somar isto. O programa de estabilidade de ontem, que é para até 2023, 2019, 2023, que é uma coisa que a União Europeia obriga, a Comissão obriga os países a fazer. Este não dava jeito nenhum a Mário Centeno, como se percebeu. Bom, primeira conclusão. Aquilo, para mim, parecia como é que se diz? Um programa eleitoral. Porque ontem estava sentado, tinha acabado uma reunião, de repente vou ao site dos negócios, ao site de negócios, do ECO e outros jornais, e começo a ver, olha, Centeno diz que isto é consentâneo com aumentos no Estado nos próximos anos, função pública. Espera aí, não tem nada a ver com as eleições europeias, isto nada, zero. Olha, já agora, não há eleições legislativas em outubro, nada, zero. De repente sai da cabeça do ministro mais cortador de despesa pública em Portugal, o ministro que mais foi além da Troika, né? Chamado Mário Centeno, de repente aparece uma benesse. Olha, vai haver aumentos salariais, afinal, nos próximos anos no Estado. Oh, que simpático. Já agora, as manchetes também diziam outra coisa, deixa-me lá ver, que é para não haver aqui mais dúvidas, espera aí. Centeno admite que vai haver uma borla fiscal de 200 milhões de euros. Isto dá-me vontade de rir, a sério. Porque é por isto que eu digo, isto parece um programa eleitoral. Ora bem, é suposto ser um programa de estabilidade. Sabe o que é vergonhoso nisto? É que toda esta marmelada surge em cima de uma benesse dada pela Comissão Europeia, que quando foi ao déficit estrutural tirou 500 milhões naquilo que Portugal devia fazer nos próximos anos, que eu achei uma vergonha. Um país com uma dívida pública de 120% do produto interno bruto, que tem esta dívida pública acima do que devia ter, que é um risco se houver uma desaceleração económica profunda ou então uma recessão, este país, a Comissão Europeia tira 500 milhões de euros ao déficit estrutural. Quer dizer, já não baixava esta benesse, ainda vem mais tretas sobre, olha, a carga fiscal vai aliviar para 200 milhões de euros. Você quer apostar comigo que uma carga fiscal não vai cair este ano? Quer apostar comigo? Em 2019, ao contrário do que diz o Governo. Já agora é assim, o programa de estabilidade não muda porra nenhuma, desculpe uma expressão. Aquilo é uma vergonha, em que Mário Centeno não quer fazer ondas, percebe? Não quer fazer ondas porquê? Porque sabe que tudo aquilo que aparecer no programa de estabilidade depois vai ser usado pela oposição, agora, em maio, ou abril, maio, por causa das europeias, e depois em setembro e outubro, por causa das legislativas. Está a perceber? Portanto, este programa de estabilidade deu um mau jeito do caraças a Mário Centeno, daí a razão pela qual ele tentou, por todos os meios, garantir que isto não fazia qualquer diferença, que não afetava. Portanto, daí estas coisas do, olha, menos impostos, olha, mais investimento, olha, já vou ao investimento, aumentos no Estado e tal. Esqueceu-se de dizer, ou pôr o acento tónico. Olha, o PIB já não cresce 2,3 como nós tínhamos dito no orçamento, já não cresce 2,2 como eu admiti há 2 meses, vai crescer 1,9. E azar, ainda podemos ter aqui um problema porque a Comissão Europeia, o FMI, o Banco de Portugal prevêem 1,7 e até 1,6. Ninguém diz isto, não é? Bom, mas já agora, investimento. É desta que vamos lá e tal, ano de eleições e tal. Espera aí.
Sabe o que é que aconteceu ontem? O Governo reviu em baixa o investimento público para 2019. Fast rewind. Vá lá ver. Há 2 semanas. O vídeo que eu fiz sobre isto. O que é que eu disse? Que o investimento público este ano ia ficar abaixo daquilo que diz o Governo. E sabe porquê é que vai ficar abaixo? Porque o Governo precisa do dinheiro para outras coisas. Agora, a conversa de ontem era não, vai haver mais investimento. Espera, não vai haver nada. E não vai haver porquê? Porque o Governo precisa do dinheiro que ia para o investimento para pagar os aumentos de pensões, olha, promessas do Sr. Ministro, mais demagogo de sempre, não é? De não sei quantos aumentos reais das pensões, mais os aumentos, olha, os aumentos que o Centeno está a dizer que vai haver nos próximos anos no Estado, têm que sair de algum lado. Está a ver? De onde é que saem? Do dinheiro que estava guardado para fazer investimentos. Está a perceber como é que as coisas se fazem? E diga-me uma coisa, você quer que eu leve a sério este Governo? Quer que eu leve a sério este Ministro das Finanças? Bom, já agora uma coisa, que é para não haver mais dúvidas sobre esse ponto, porque eu faço questão de pegar nas coisas quando eu tenho razão. Bom, quero ver uma coisa. Então eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do meu jornal de hoje, do Jornal de Negócios. Olhe para o meu Jornal de Negócios. Veja aqui em cima. Está a ver aqui em cima? Deixe-me espreitar. Está a ver aqui em cima? PS só supera investimento do governo PST em 2020. Não fui eu que disse, meus amigos, não é? Eu sou acusado de ser pró-Troika e pró-Pedro Passos Coelho, não sei das coisas. Não sou eu que digo isto. Olha, quer ver? A carga fiscal desce, mas ficará em níveis máximos na próxima legislatura. Eu vou apostar consigo. Esta parte, vamos falhar. A carga fiscal vai continuar elevada e acima de 35,4. Mas se eu me enganar, pedirei desculpa. Mas repare neste pormenor. Este é o governo cujo Pedro Marques, que agora anda para aí a queixar-se, a dizer, está aí na manchete do Público, na capa do Público, a dizer que afinal ele está chateado porque a malta do PS não o apoia, só o Costa só aparece ao fim de semana. Ó Pedro Marques, o Costa quer ver se livre de ti, pá. Ainda não percebeste? Pronto, está bem. Bem, voltamos à conversa. Quem é que o ministro? Quem são os ministros? Quem é o primeiro-ministro que enche a boca nos últimos tempos com o investimento público, que vai aumentar e nunca aumenta? Era para 40% em 2018, afinal foi 10%. E agora diz que era em 2019 e assim é que aqui crescer. Já não vai. E agora, quem é o governo que tem um investimento público abaixo do tempo da Troika? Imagine só a vergonha que isto é. Está a ver como é que o spin do governo é bom? Tem que eles passam a mensagem que é o contrário, que está tudo bem, que investiram muito, que fizeram umas maravilhas, que acabou a austeridade e tal. Alô? O investimento está abaixo do tempo da Troika. Isto é um nojo, percebe? Você cai na história. Olha, só cai porque quer. Quando eu era miúdo dizia assim, olha, à primeira só cai quem não sabe. À segunda quem quer. À segunda a terceira quem é parvo. Olha, eu não tenho jeito nenhum para parvo. E, portanto, estas conversas a mim já não me convencem há muito tempo. E agora está aqui. O que o Negócios fez, vá lá ver o artigo. O que o Jornal de Negócios fez foi uma análise com números do Programa de Estabilidade e foi comparar com a execução do investimento público durante o tempo da Troika. E, afinal, este investimento está abaixo. Repare, nos anos em que se diz que acabou a austeridade e que está tudo bem, que fizeram 30 por uma linha, fizeram macacadas, percebe? E macacadas quer dizer que tem um investimento abaixo do período mais negro da história financeira portuguesa, que se chamou 2011-2015. Percebe? Isto é que é o marketing do governo. O resto é bullshit. Bom, sigamos para bingo. Sigamos para bingo, porque ainda há mais aqui uns pontinhos. Eu sei que já passou quase 20 minutos, mas também teve o desconto de ter começado 2 minutos mais tarde. Bom, agora só faltava esta. Eu ontem estava a ver na televisão as reações dos outros partidos. O que eu achei espantoso é que ninguém gosta do programa de estabilidade. Ninguém quer ser o pai daquela marmelada. Bem, o PSD e o CDS, compreensivelmente, estão na oposição, não é? Agora, eu fiquei espantado. Ouvi a Mariana com aquele ar sóbrio, com a vozinha assim baixa, de gravidade e tal, de teatro. Ela deve estar aprendendo umas coisas com a Catarina Martins, seguramente, de teatralidade. E ouvi o camarada, acho que é o João Oliveira, do PCP, aquele de óculos e barbicha, não sei quantos, dizer que não sei quantos, que estão contra, que o governo faz as opções erradas para uma estabilidade e tal. Espera aí. Meus amigos, como dizia o Hermano G, Diácono Remédios, há quanto tempo é que você ouve o PCP e o Bloco de Esquerda com estas marmeladas? Ai, não sei quantos, eles são os malandros, estão a fazer coisas que a gente acha que não se deve fazer. Percebe? Está errado o orçamento, está errado o programa de estabilidade. Filhos, se está errado,
Expliquem-me lá porque é que vocês votam aquela marmelada. Ai, abstêm-se. Espera aí. Primeiro, nem sempre se abstiveram. Votaram ao lado do PS. E já agora? Porquê é que não chumbaram o governo? Se não estão de acordo com o programa de estabilidade, chumbem-no. Não é? É aquilo que se diz tê-los no sítio. Que é coisa que, pelos vistos, nem o PCP, nem o Bloco têm. Vêm para a rua, parece o Centeno. Quando fala ao Financial Times, fala a verdade. Quando fala ao público, ou outra rádio qualquer, ou uma rádio em Portugal, conta tretas. Não é? E a malta nem sequer o questiona. Olha lá, ó Centeno, tu dizes uma coisa lá fora e outra aqui, mas o que é isto? Temos dois centenos, temos esquizofrenia, temos centeno esquizofrénico e o centeno normal, da cabeça, ninguém questiona. É a mesma coisa aqui. Ninguém questiona o Bloco e o PCP sobre isto. Isto é uma vergonha. É óbvio que estes senhores provaram poder, está a perceber? E gostaram. E agora lambem os beiços por estarem amarrados ao PS em concubinato no poder. E, portanto, não têm vergonha na cara e vêm dizer que estão contra aquilo, mas depois votam contra aquilo. Olha, para mim, valem zero. Aliás, sempre valeram. Nunca votei nestes partidos, nem vou votar. Valem zero. Percebe? Valem zero. Porque quando eu digo que não concordo, eu vou contra. Não faço figuras destas. Bom, e com esta, chegamos ao final da conversa de hoje. Tenho aqui mais uns assuntos que eu não pus hoje, já sabia que isto ia demorar muito tempo. Mas abordaremos seguramente na manhã e na quinta-feira de manhã, até porque na quinta-feira de manhã eu vou para Lisboa e hei de fazer o acordo do dinheiro para ir às 5 da manhã daí. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje, eu quero agradecer a sua paciência e dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui, não sei antes de me despedir pedindo aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mais lado nenhum. Para as questões de férias, olha, umas grandes férias para vocês, divirtam-se. E não se esqueça, mesmo de férias, amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Obrigado, com licença e até amanhã.